O imposto de renda, que segue defasada pela inflação, faz parte das promessas dos presidenciáveis. A campanha de Bolsonaro promete isentar quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$6 mil. Já o plano do governo de Lula prevê a isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Em contrapartida, pretende aumentar as alíquotas para as classes mais ricas. Sobre isso, eu converso agora com um especialista em reforma tributária, professor da FGV Direito Rio, Gabriel Quintanilha. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Entender melhor qual que é a importância, não é, dessa correção, a promessa dos dois candidatos faz sentido na avaliação do senhor? Boa tarde, Gil. É um prazer enorme falar contigo mais uma vez. Essa discussão ela não deveria sequer falar de reforma. Isso não é reforma tributária. Isso é uma questão de justiça fiscal, Diego, por um motivo muito simples. A base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, ela está defasada em mais de 40%, de acordo com o próprio Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Ou seja, são 140% de desatualização de acordo com a inflação do período. Portanto, se somente fosse atualizada essa base de cálculo, o valor de isenção já subiria para um patamar próximo de R$ 4.500. Portanto, essa atualização poderia ter sido feita, inclusive, por decreto pelo presidente Bolsonaro, porque não se trata de majoração de tributo, não se trata de criação de tributo e não se trata de aumento de faixa de isenção. Veja, se trata tão somente da atualização monetária referente ao período respectivo. Então, a inflação ela corrói o dinheiro do cidadão, ela corrói a capacidade de compra do indivíduo. A atualização dessa base de cálculo ela é mais do que importante, ela é necessária para a manutenção da justiça fiscal. Então, essa é uma pauta muito relevante que ambos os candidatos, no momento da eleição, precisam sim levar em consideração para o seu governo, porque o cidadão está sofrendo com a inflação e pagando imposto sobre um valor que não é devido. Caso essa atualização na tabela não seja feita, né, essas promessas não sejam cumpridas, qual que é a consequência prática para o trabalhador que recebe um valor menor, não é? Ele vai ter que pagar o imposto de renda? Exatamente isso. Nós estamos chegando a um patamar tão absurdo em que o indivíduo que ganha hoje, a partir do ano que vem já um salário mínimo e meio, já vai ser obrigado a pagar imposto de renda. Ou seja, o indivíduo sequer recebe 2 salários mínimos e ainda assim vai ser obrigado a suportar a pesada carga tributária brasileira. Isso tira a capacidade de compra do cidadão. E mais do que isso, para aqueles mais pobres, para aqueles que ganham um valor mensal menor pelo seu trabalho, isso impacta até na sua capacidade de alimentos. Ou seja, ele não vai ter mais a mesma condição de comprar comida, de pagar os bens essenciais. Então, é necessário que essa atualização aconteça, sob pena de, em pouquíssimo tempo, considerando a inflação do Brasil, considerando a situação econômica do país, nós termos uma tributação de imposto de renda para quem ganha aí um salário mínimo ou algo muito próximo disso. Vamos falar então um pouco da proposta, primeiramente, do presidente Bolsonaro, que é isentar quem ganha até 5 salários mínimos. Na tua avaliação, qual que é a consequência dessa proposta? Se é uma proposta adequada, não é? O que isso representa na prática, professor? Essa proposta é bastante justa. Agora, existe um fator relevante que é o impacto orçamentário disso. Qualquer proposta que implique na redução da carga tributária implica na perda de receita. Então, tanto para a proposta do Bolsonaro quanto para a proposta do Lula, há um impacto orçamentário que deve ser estudado, sobretudo se levarmos em consideração benefícios sociais que foram concedidos em 2022 e, ao que tudo indica, deverão ser mantidos em 2023. A proposta do presidente Bolsonaro em conceder essa isenção para o patamar de até R$5 mil é uma proposta justa, onde efetivamente você vai entregar para a população, principalmente aquela que é classificada hoje como classe média, uma dignidade muito maior que não existia, que não existe hoje, pois o indivíduo que ganha aproximadamente 4.600 de salário, ele já é obrigado a suportar a maior carga de imposto de renda do Brasil, que é a alíquota de 27,5%. Portanto, essa isenção ela traz uma justiça fiscal muito relevante. Inclusive, o presidente Bolsonaro se elegeu nas últimas eleições com essa promessa, e até agora ele não cumpriu. Exatamente. Enquanto isso, Lula promete isentar quem recebe até R$5 mil por mês, não é a proposta que aparece no plano de governo dele.
Exatamente. O candidato à presidência, Luiz Inácio, ele também não atualizou a base de cálculo quando esteve na presidência da República. É importante frisar que esse erro foi cometido por ambos. Não há aqui, nenhum dos dois realmente foi bem sucedido nesse projeto. Mas o candidato à presidência, Luiz Inácio, ele afirma que, além da concessão da isenção, ele pretende trabalhar nas faixas de alíquotas do imposto de renda, criando até mesmo alíquotas mais altas para aqueles com maior renda, com maior riqueza. É necessário que esse trabalho seja feito. É necessário que o mais rico pague mais tributo, sim, no Brasil. O Brasil é um país cuja carga tributária ela é focada na produção e circulação, fazendo com que, indiretamente, o mais pobre pague mais tributo. Porque, efetivamente, aquele que é mais pobre, quando ele suporta uma carga tributária ao comprar uma mercadoria, ao comprar um bem da vida, se o seu salário é menor, obviamente o impacto dessa tributação vai ser muito maior no seu bolso. Então, há uma necessidade de transferência dessa tributação da produção e circulação, barateando os bens da vida e transferindo para patrimônio e renda. Nessa proposta trazida pelo candidato à presidência Lula, há sim um aumento das alíquotas do imposto de renda, de modo a tributar o mais rico. Portanto, no tocante à teoria do direito tributário, seria uma proposta mais justa. Professor, sobre a taxação de dividendos, de lucros e dividendos, a questão também de grandes fortunas, né, que aparecem aí nos planos de governo, qual que é a avaliação do senhor? Bom, o presidente Bolsonaro ele já tentou tributar os dividendos. O ministro Paulo Guedes ele fez uma reforma tributária, segundo ele, fatiada. Em vez de trazer uma reforma tributária ampla, ele buscou uma reforma fatiada, primeiro com uma reforma de PIS e COFINS, transformando uma contribuição sobre bens e serviços, e depois uma reforma de imposto de renda, mas ambas foram mal cedidas. Ambas foram mal preparadas e mal elaboradas, por isso que pararam nas casas legislativas. No caso do fim da isenção da distribuição de lucros e dividendos, parou no Senado, porque não houve nenhuma discussão, Diego, com os especialistas, com os setores econômicos, sobre o impacto dessa teórica reforma. Então, obviamente, sem discussão, sem debate, nenhum tipo de tributação nesse sentido pode avançar. Fato é que no plano de governo do candidato Lula não há nada expresso nesse sentido, no tocante à tributação de dividendos. Ele fala durante seus debates e durante os seus discursos que ele vai também tributar dividendos, mas ele também teve oportunidade e não fez anteriormente. Então, o que é importante frisar é que o candidato Lula ele foca numa tributação, numa reforma tributária mais ampla. O objetivo que tem sido demonstrado pelo candidato agora é a aprovação da PEC 110. A PEC 110 ela está no Senado Federal, já foi aprovada na Câmara e ela sim traz uma reforma estrutural do nosso sistema tributário que pode atrair muitos investimentos e efetivamente promover o crescimento do país. É essa reforma que qualquer candidato à presidência bem-sucedido no próximo domingo precisa focar. Uma reforma ampla, uma reforma em que se mude a base de tributação brasileira e faça com que o nosso sistema seja mais simplificado e de fácil entendimento, para atrair novos investimentos, portanto, emprego e renda. Muito bom, sempre bom